Olá, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Conceitos Teológicos, Rafael Cardoso 3450, onde hoje abordaremos a lição de número 6 da nossa revista Betel, ao qual nos fala sobre o wesleyanismo, a chama que deu forma ao metodismo e à santidade. Você já ouviu falar nesse movimento formado aí por John Wesley e seu irmão? A lição de número 6 nos aborda alguns tópicos sobre esse movimento, sobre a vida de John Wesley, esse importante avivalista que mexeu com as estruturas da Inglaterra ali no século XVIII e mexeu também, de certa forma, com a nossa estrutura. Alguns chamam John Wesley, alguns teólogos chamam o John Wesley de pai do pentecostalismo moderno, porque ele avivou uma época, e esta época, de certa forma, chegou até nós. Como chegou? Pois bem, a lição de número 6 nos traz no seu texto áureo, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, o seguinte: que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, conforme já dissemos, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 2. Texto de referência está baseado lá no livro de Romanos, capítulo 10, dos versos 13, 14, 15, 16 e 17. Para quem não nos conhece, eu sou o teólogo Rafael Cardoso e postamos aqui vídeos relacionados a assuntos teológicos, bem como assuntos referentes à nossa revista Betel. Pois bem, você já se deu conta de que nós fazemos o possível para agradar os homens? De que forma? No nosso trabalho, nós como empregados, trabalhando para alguém, prestando serviço a alguém, nós fazemos o possível para entregar o melhor serviço ao nosso chefe, ao nosso líder, ao nosso patrão. Fazemos o possível para agradar os homens da melhor forma possível. Porque fazendo isso, nós vamos ter um salário fixo durante o mês. Fazendo isso, nós vamos ter ali, de repente, um reconhecimento, vamos ter uma promoção, vamos galgar patamares melhores e maiores, onde nós estamos exercitando o nosso trabalho. Então, nós fazemos o possível para agradar aos homens da melhor maneira possível quando prestamos algum serviço a eles. E existem pessoas que, no afã de agradar alguém, elas se tornam perfeccionistas. Ou seja, existem pessoas que são, por natureza, pessoas perfeccionistas. Elas procuram fazer as coisas da melhor maneira possível. Nos mínimos detalhes, elas observam aquilo que está ao seu derredor e, por vezes, são até metódicas, enjoadas, chatas, com algumas questões, porque querem fazer da melhor maneira possível. Mas trazendo para um âmbito espiritual, que é a nossa vertente, nesta presente lição, e quando é para Deus? Fazemos da melhor maneira possível? E quando o fazemos ou fazemos para Deus, também somos perfeccionistas, somos detalhistas, fazemos a tal ponto, de tal maneira, que nós fazemos o possível para agradar não aos homens, mas a Deus. Será que o que fazemos para Deus, fazemos da melhor maneira? Será que o que fazemos para Deus, de fato, o agrada? Ou fazemos para Deus de qualquer jeito? Fazemos, de fato, para Deus o nosso melhor? É interessante que, no mundo dos negócios, eu sou formado em processos gerenciais desde 2016, atualmente estudo administração de empresa. E no mundo dos negócios, nós entendemos que existem, para quem é administrador vai entender, quem é gestor, administrador vai entender o que estamos falando. No mundo dos negócios, nós fazemos as coisas no mundo empresarial, usamos métodos, processos, usamos algumas teorias da administração para nós exercitarmos as coisas no nosso ambiente de trabalho. Tudo isso requer processos, tudo isso requer métodos, que procuram fazer o melhor trabalho possível. Às vezes os ciclos se repetem, vamos fazendo dia após dia a mesma coisa, incrementando, implementando os métodos e processos até vermos os devidos resultados.
E isso seria válido também no ambiente espiritual, em nossa vida espiritual? Seria válido nós aplicarmos métodos à santidade? John Wesley foi alguém que ficou conhecido por implantar um movimento metodista, que era um movimento baseado em métodos. Seria válido nós aplicarmos, porque nós, nesse canal, nós procuramos não apenas falar da parte histórica, nós procuramos trazer a história para o nosso presente e exercitá-la. Porque a Bíblia, de certa forma, também, ela é viva, ela é real, ela não é um livro histórico apenas, ela é um livro presente, hoje, em nosso tempo, né? Precisamos aplicar a palavra em nossos dias. E seria válido aplicar métodos à santidade. Por quê? Porque, naturalmente, como seres humanos que somos, nós somos relaxados. Por vezes, nós aceitamos ao Cristo como nosso Salvador, e já disse aqui muitas vezes, nós começamos com muita ênfase, nós começamos com muita vontade, nós começamos a servir ao Senhor com muita garra, fazemos para o Senhor o nosso melhor, da melhor maneira possível. Mas conforme o tempo vai passando, nós vamos relaxando. O que fazíamos com amor, o que fazíamos, né, com certo método, com um certo perfeccionismo, com o passar do tempo nós vamos começando a fazer de forma mais relaxada, né? E por vezes é necessário nós voltarmos a fazermos para o Senhor o nosso melhor. E talvez para fazermos para o Senhor o nosso melhor é preciso aplicar alguns métodos. É preciso, como um administrador, repetir os processos, os métodos, para que as coisas aconteçam, para que as coisas fluam. E eu costumo dizer que orar, ele faz parte da vida do cristão, é um hábito que deve estar presente na vida do crente, que não é um hábito, não é algo gostoso. Ninguém ora, de repente, né, de repente meia hora de joelhos, 1 hora de joelhos, 2 horas, e acha isso gostoso. No início, a princípio de conversa, ninguém gosta tanto. Mas se você for exercitando, for colocando como um método, como um processo em sua vida, com o passar do tempo, vai se tornando um hábito. E por se tornar um hábito, vai se tornar algo que você já não consegue mais viver sem. E isto é um hábito na oração, devemos exercitar o hábito na leitura da palavra, devemos exercitar o hábito da santidade, e isso é um processo que nós precisamos exercitar a cada dia. O próprio Daniel, a Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia, se tornou um hábito na vida dele, orar 3 vezes ao dia, a tal modo que ele não conseguia viver sem orar 3 vezes ao dia. Foi um método que ele implantou em sua vida. E hoje, na presente lição, vamos falar sobre John Wesley. Quem foi John Wesley? Não vamos abarcar tanto na vida dele em si, vamos sintetizar um pouco da história dele para nós aplicarmos em nossas vidas o que ele realizou, né? John Wesley foi o 15º filho de uma família, né, religiosa ali na Inglaterra. Ele foi o 15º filho, do qual sobreviveram 9, né? E no total de 19 filhos que eles tiveram. John Wesley, podemos dizer que cresceu ouvindo a palavra. Por vezes nós ouvimos a palavra, nós ouvimos falar sobre Deus, nós sabemos muito bem o que Deus pode fazer. Mas em algum momento John Wesley se deu conta de que não bastava apenas ouvir a palavra, e isso eu gosto de enfatizar. Não bastava apenas ouvir a palavra, porque ouvir todo mundo ouve, todo mundo ouve que Deus cura, todo mundo ouve que Deus liberta, todo mundo ouve que Deus salva, todo mundo ouve que Deus pode fazer milagres. Isso nós estamos cansados e careca de ouvir. Mas não basta apenas ouvir, é necessário também praticar a palavra. E John Wesley, ele entendeu em algum momento que ele estava inserido em um movimento muito formalista, um movimento muito formal. Ele queria entender o que era esse negócio de Espírito Santo. Ele queria entender o que era esse negócio de sentir Deus, de provar Deus. E ele começou a buscar uma experiência mais íntima, mais particular com Deus. E nesse sentido ele teve contatos com alguns grupos que eram grupos, os morávios, né, e tantos outros grupos, né, ele teve contato com alguns grupos que buscavam essa ênfase espiritual particular com Deus, que começaram a impactar
marcar a vida de John Wesley. E John Wesley começou, segundo a história, ele começou a ser impactado a tal ponto que ele começou a viajar à Inglaterra, né? Começou a viajar pregando a palavra de Deus ao ar livre. Note bem, vamos abrir um parênteses interessante. Existem pessoas que reclamam que dentro da igreja não tem trabalho para elas, não tem o que fazer, ou não tem oportunidade dentro do seu ambiente cristão, ao qual estão inseridos para trabalhar. Aí tudo depende. Se você quer agradar homens, talvez ali não tenha um ambiente propício para você trabalhar. Mas se você quer agradar a Deus, né, como diz o texto áureo, ore, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Você sempre vai ter uma oportunidade de fazer a obra, a tempo e fora de tempo. E às vezes não precisa ser dentro daquele ambiente ao qual você está inserido. E John Wesley, ele entendeu isso, que ele precisava pregar a palavra. Talvez não tinha a oportunidade que ele queria no ambiente da igreja anglicana ao qual ele estava inserido, mas ele começou a entender que pregar Deus, viver Deus, sentir Deus, era algo tão gostoso, era algo tão maravilhoso, que ele queria propagar isso para outras pessoas. E ele começou então a pregar ao ar livre. Ele pegava o seu cavalo e percorria a Inglaterra pregando a palavra, pregando o movimento que o Espírito Santo pode fazer na vida de alguém. Diz até uma certa história que por ele fazer isto, ele começou a ser perseguido, porque ele começou a pregar a verdadeira palavra. Eu contei aqui uma certa feita ele desceu ali do seu animal, do seu cavalo, e colocou o joelho no chão, ao ar livre, e começou a fazer a seguinte oração: Senhor, tenho alguma coisa errada. Está acontecendo alguma coisa errada comigo. Porque eu estou pregando a palavra e eu não estou sendo perseguido. Porque ele começou a pregar a palavra de tal maneira que ele começou a ser perseguido. Algumas pessoas, por vezes, o encaravam como um santarrão, né? Alguém que queria ser melhor do que os outros, né? Porque ele pregava de fato a verdadeira palavra contra o formalismo, contra o relaxamento espiritual. Ele pregava a volta à palavra, as práticas espirituais, de tal maneira que ele era perseguido. E houve um tempo que ele não estava sendo mais perseguido. E diz a história, que eu gosto muito de contar isso, que um fazendeiro estava passando e conheceu que era John Wesley. Ele pegou uma pedra de tijolo e tacou em cima de John Wesley, só que não acertou, passou perto. E John Wesley, vendo aquilo, ele levantou-se e agradeceu a Deus: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor atendeu a minha oração. Ele voltou a ser perseguido. Quando você prega a palavra de fato você é perseguido. Quando você procura viver as sagradas escrituras de fato, você é perseguido. E é interessante, para nós abordarmos um pouco de história, como surgiu os metodistas, ou o movimento metodista, segundo diz a lição, o avivamento metodista, diz que na Universidade de Oxford, ali na Inglaterra, um grupo de estudantes, de jovens, eles começaram a se separar para fazer algumas coisas, a tal ponto de serem considerados de um nome pejorativo, o Clube Santo. Foram chamados de o Clube Santo. Por quê? O que esse clube fazia? Eles separavam dias fixos para o jejum, eles separavam dias fixos na semana e hora marcada para leitura bíblica, para oração, para visitas em lares, presídios. Daí o nome de metodistas, porque eles seguiam métodos. Foi um nome pejorativo que deram para eles. Metodistas, porque eles seguiam métodos. Eles tinham dias para orar, tinham dias para jejuar, tinham dias para fazer visitas, tinham dias para se reunir, né? Fazer as ceias ali do Senhor, né? Daí o ponto deles serem chamados de metodistas. Eles seguiam métodos fixos para se santificarem. Daí surgiu o termo metodistas. Você tem separado um método para se santificar ao Senhor? Trazendo hoje de forma bem pragmática, bem prática para os nossos dias. Você tem se separado para Deus? Reserve aquela horinha. Não quero ficar falando apenas de história. Vamos trazer um presente que nós podemos aprender com esses grandes homens que se dedicaram, expuseram as suas vidas para o reino. Separe um momento no seu dia para a leitura da palavra, isso é importante, o seu devocional. Separe um momento no seu dia para a oração,
nem que seja 5 minutos, todos os dias, 10 minutos, é pouco, mas comece, inicie de alguma maneira, de forma metódica, né? Comece a se separar, a se consagrar, a se santificar a Deus, né? Comece a tirar, né, a fazer ali alguma coisa, um plano de ação, podemos por assim dizer, para você começar a ter uma vida melhor com Deus. É necessário. Faça o seu planejamento estratégico para ter uma vida melhor com Deus. É essencial, né? E conforme já dissemos aqui no início desta lição, John Wesley foi considerado aí o pai do pentecostalismo moderno, porque o que ele fez alcançou a América de certa forma, né? O que ele fez mudou a vida de homens e mulheres que começaram a buscar essa intimidade com Deus. Não basta apenas ler Bíblia, você tem que ter intimidade com o Deus da Bíblia. Isso é essencial, isso é importantíssimo na vida de todo servo do Senhor. Gostou do nosso conteúdo? Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, deixe aí nos comentários uma palavra, né, para agregar, né, as nossas vidas, né, espirituais, agregar para outros, e que Deus abençoe a sua casa, a sua família em Cristo Jesus. Você que gosta de uma boa leitura, uma leitura cristã, teológica, tem alguns livros escritos pela minha pessoa, Introdução à Escatologia, Gênesis para teólogos, bem como Êxodo para teólogos. Nós temos a predestinação sob uma perspectiva calvinista. Nós temos alguns livros escritos, temos outros livros escritos, ao qual vai estar aí nos comentários. Os links vão estar nos comentários. Você vai estar entrando aí no link, vai estar tendo acesso à loja da Uicrep e vai estar pedindo o seu livro, né, encomendando o seu livro aí físico para a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Vai estar nos abençoando também nosso ministério em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E peço, né, deixe aí o seu like, se inscreva em nosso canal e nos ajude a propagarmos esse canal que leva a palavra de Deus para quem precisa. Gostaria de deixar um abraço a todos que nos assistem, a todos que nos veem, né, estão toda semana nos assistindo. Deus abençoe a sua casa, a sua família em Cristo Jesus.